sonho, uma coisa mais tensa, pela perda dos pais, da criança. E queria um comentáriozinho rápido do elenco, justamente com essa área, vocês trabalhando com comédia, o envolvimento que vocês tiveram no filme e tal. E para ver a Bia, que está me caladinha, não falou nada, então ela chegou como foi a relação do livro com você, mostrar o livro antes da produção do filme, como foi todo esse movimento. Bia, pode começar. Fala para você falar um pouco da sua experiência quando você conheceu o livro, então, a sua vontade. Queria dizer que a Bia está nesse filme porque ela teve vontade de fazer. Ela quis muito fazer e ela é muito preparada. Ela vem da ginástica olímpica, a mãe dela já tem uma história dentro do esporte, a Kátia, e ela se encantou. Pediu, né? Insistiu, queria muito mesmo. Era um desejo dela, assim. Acho que ela fez muito bem, assim. Facilitou muito a vida de todos, né? Porque ficou muito em casa, assim, para mim mesmo. Fala no microfone. Essa ideia de eu fazer o papel da Maria foi quando meu pai lia pra gente em voz alta, porque antigamente ele lia pra gente antes de dormir. E aí ele já queria fazer o filme, e ele falou pra gente, e aí leu. E aí eu gostei muito do livro e entendi o livro, que foi mais importante. Desde então eu comecei a pedir pra ele, e depois eu até reli silenciosamente só, né, o livro de novo, e eu ficava insistindo, e aí convenceu o papai de deixar Ele convenceu. Fala da sua preparação. Fala da preparação lá no circo. Fala no microfone perto. Eu fiquei quase metade, não, de março a agosto, dando aula de corta-bamba no circo. E era assim, depois da aula e o papai me levava, era bem corrido. E eu sempre ficava com medo e tal, era bem difícil, precisava de muita concentração, mas no final acabei conseguindo. E todas as cenas de corda-bamba, mesmo aquela que eu atravesso a janela, eu estava realmente andando na corda-bamba, só não naquela altura. Parabéns, hein? Deixa eu... Essa questão do elenco, né, que você perguntou, realmente as primeiras escalações foram o Augusto e o Cláudio, né? Eles iam fazer o foguinho e a barbuda, isso assim que eu li o livro já, né? São atores que trabalharam em todos os curtas, né? Desde o início. Enfim, são atores muito versáteis, né? Na televisão eles trabalham mais em comédias, né, e tal, mas eles estão na carreira no teatro, assim, magnífica, né? E são atores que dão conta né, enfim, de qualquer personagem que vier, né? Eles têm uma formação muito... Alô? Uma formação muito completa, né? E junto ao Augusto a gente foi fazer um trabalho de, né, procurar o restante do elenco. O Gustavo também foi logo no início, né? O Gustavo participou da primeira leitura, a Georgiana entrou um pouquinho depois. Foi assim uma aquisição magnífica do filme também. A Georgiana, enfim, eu acho que ela se encaixou também com uma naturalidade. Olha, eu acho que eles entraram tanto nos personagens que eu confesso, eu durante as filmagens tinha até ciúmes, assim, porque era com a minha filha, né, enfim, principalmente os pais delas, né, os pais dela, e se integraram assim muito bem, né? Então esse núcleo que está aqui realmente é o núcleo principal, e tem a avó, que é a Estela Freitas, que entrou também já mais próxima da filmagem, que se entregou também com uma grande generosidade, uma personagem difícil, uma avó manipuladora, né, enfim.
mas ela também foi super generosa e trabalhou, e muito generosa com a Bia, principalmente. A Bia nunca tinha entrado no set de filmagem, nada, nunca tinha feito nada, né? Quer dizer, e um papel difícil, sabe? E muitas cenas junto com a avó, né? E acho que ela realmente foi muito legal, muito generosa. O João, que é o menino, que é o priminho, né, com quem eu dividi o quarto, né, filho do Gugu, né, enfim, é isso, nós optamos por construir uma família mesmo, né, respeitando o que o Gustavo falou, né, o circo, alguém veio me falar, mas esse circo, não existe mais circo, né, no Brasil, a gente não vê circo nas cidades grandes e tal, ou circos que a gente vê são aqueles mega circos, né, enfim, realmente, nas grandes capitais é difícil de ver, mas no interior esse circo existe. E esse circo, o circo que a gente filmou, nós alugamos o circo, né, fechamos o circo por uma semana para poder estar filmando lá, e nós fomos encontrar esse circo próximo a Nova Iguaçu, na periferia do Rio de Janeiro. E é uma família, é uma família que faz, todos os personagens se dividem, né? O cara é o palhaço e é bilheteiro também, o outro vende cachorro quente e é o trapezista, né? O outro é o mágico e apresentador, enfim, eles dividem os papéis, montam a lona, baixam a lona, né? Colocam tudo no carro, passam 2, 3 semanas num lugar, depois já vão para outro. Isso é uma realidade, né? E a gente optou por isso, né? Um circo do interior do Brasil. Mas isso mostra bem, até no filme do Palhaço, do Celto Mello, ele também mostra esse lado do pai que quer passar para o filho. E você mostra isso muito bem no filme. Por isso que eu falo na relação de vocês dentro. Você fala do filme, mostra muito bem, parece que é uma família dentro. Exatamente, Eu queria falar uma coisa, achei muito legal e muito curioso você ter colocado, não sei, porque você não conhece a gente, quer dizer, talvez Gustavo, que é um ator da Terra, talvez Estela, que é uma atriz de televisão, você fez uma observação absolutamente pertinente que eu curti. Somos todos, de fato, atores que fazem bem, que transitam bem pela comédia. Eu fiquei curioso de ouvir isso, de repente, e pensar assim, não teve nenhuma intencionalidade quando o Edu escolheu esse elenco. E eu fiquei aqui pensando, realmente, somos atores que transitamos todos muito bem pela comédia, fazemos muito humor e sabemos fazer, e no entanto a gente tá aí contando essa história que não sublima essa questão. Mas exatamente por conta disso, eu acho fundamental que tudo seja visto pelo ponto de vista do humor. Quer dizer, não é no humor da graça, mas onde é que está o visível, né? Onde é que está... E acho pertinente assim, que você tenha falado isso, porque eu fiquei curioso e disse assim, caramba, é mesmo. Estela é uma atriz conhecidamente como uma atriz de comédia de Zorro Total, entendeu? Fazia quadro em Milândia, escolinha do Professor Raimundo, entendeu? A gente transita muito pela comédia. E há que se ter essa leveza do humor para contar uma história tão densa. Porque senão você fica sublimando na música, a atuação dos atores sublima um sentimento, e aí vai jogando aquilo ali para um lugar que o espectador não tem espaço para o afeto dele, não tem espaço para se colocar. Fica ali aquela coisa pesada sendo jogada em cima dele. Eu acho que de alguma maneira, né, a gente conseguiu, por conta desse olhar que a gente tem para a vida, dar um pouco mais de leveza a isso. Achei curioso, achei legal você ter falado isso. Até um comentário antes do filme, aí o pessoal não conhecia, né, não tinha lido a sinopse e tal, mas eles olhavam assim e diziam, esse aqui fez aquele SOS, não sei o quê, esse aqui faz... Acho que o filme é uma comédia. Antes do filme começar. Eu acho que o filme é uma comédia. E o pessoal sai assim. Aí o pessoal entra no filme. Aí entra no filme e tem uma mulher barbada. É hoje que eu vou arregaçar. Bom, a gente está aqui em cima da hora. A gente tem que ter uma última pergunta rápida do Rosário, para a gente encerrar bastante. Então, já que ser rápida, eu tinha lido que a sua filha tinha sido preparada na escola de circo, e eu pergunto se isso é pelo caráter artesanal do filme. Porque hoje, com os truques todos do cinema, isso seria desnecessário. Mas eu acho que você quis, porque a Georgiana também contou que foi preparada, o Gustavo acha que tem uma grande tradição. Bebi querosene aos litros. É verdade. Isso é um ponto, por que você quis esse preparo tão longo, se isso era necessário, em defesa de um cinema mais artesanal.
Segundo, por que você escolheu o filme Infanto Juvenil para sua estreia no longa? E o terceiro, se a Lígia assistiu. E o que ela achou? Rosa, essa questão da preparação, exatamente, eu quis, para mim a preparação da atriz principal, ela teve alguns ensaios, até o Augusto, né, coordenou essa parte, tivemos encontros, ensaios, enfim, 1, 2 meses antes da gente começar a rodagem, a gente começou a fazer encontros, né, periódicos, improvisações e tal, junto com o Kiko, né, que é o João Madeira, para eles ficarem mais à vontade e tal, mas a preparação fundamental dela para fazer essa personagem foram as aulas de corda-bamba na escola de cima, porque isso realmente é um exercício com o corpo e um exercício espiritual. Né? Você ter o foco, o equilíbrio, né? Poder vencer esse obstáculo de andar na corda, entendeu? E ela realmente se preparou na escola. A Escola Nacional de Circo, o diretor, que é o Zézo de Oliveira, foi extremamente generoso conosco, nos cedeu uma professora, a gente ia lá fora da hora, né, das aulas, enfim, depois do encerramento das aulas, e uma vez por semana ela ia lá na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro, andar na corda-bamba. E eu não queria trabalhar com dublê, sabe, Rosário? Então a gente montou, quer dizer, ela andando na corda-bamba o tempo inteiro. É lógico que a gente tem uma trucagem, né, lá em cima do óbvio, né, não botei ela lá em cima do prédio e tal, né, mas enfim, a gente montou um croma, né, um fundo croma, né, e montamos o aparato da corda-bamba para ela realmente andar e fizemos as tomadas todas dela andando na corda, né, e o Gustavo e a Georgiana também se prepararam durante 1, 2 meses, né, na escola de cima. E lá na cena, né, são eles, né, não tem nenhum, não tem dublê, não tem nada. E teve a história de como o Gustavo já tem a experiência do tecido, a gente acabou mudando também a cena, na verdade, de tecido. Inicialmente é uma outra ideia, acho que pela experiência dele ele trouxe essa sugestão de fazer no tecido e ele me preparou, que eu acho que foi bacana também para uma relação que era exatamente isso. Ele era o artista de circo que trazia uma menina de classe média para o circo. Foi artesanal isso, né? Foi uma construção que surgiu no nosso processo de ensaio de preparação do filme. A cena era outra, era uma cena mais teatral. A cena que está no livro era mais teatral, né? Mais, enfim, ela serve para a literatura, mas a gente viu que no cinema ela não ia servir tanto. Então a gente, como é que vamos fazer isso e tal? E surgiu a ideia de fazer um mundo de tecido, né? E acho que ficou tão bonita aquela cena, ela entrando na arquibancada do circo e vendo os pais se balançando, né? Acho que ficou muito cinematográfico, né? Aquilo, né? A sua outra questão foi... Por que um Infanto Juvenil para estrear no longa? Olha, isso realmente, quer dizer, eu estava procurando um tema para fazer meu primeiro longa, né? Não tinha jamais passado pela minha cabeça, estou procurando, vou fazer um filme infanto juvenil, não. Eu queria fazer um longa que trabalhasse sobre a questão das escolhas que nós temos que fazer na vida, né? Da superação do passado e as escolhas, né, que a gente tem que fazer na nossa vida. Esse era o tema que eu estava buscando. Não sabia, enfim, se eu ia fazer um roteiro original, ou se eu ia procurar, enfim. Inicialmente eu queria até fazer um roteiro original, sabe? E de repente veio essa imagem na minha cabeça. Então, assistindo uma palestra até no Laboratório 7 de Roteiros, no Rio, né, que tem normalmente, eles, antes de começar os laboratórios, eles organizam uma palestra. Então, convidaram uma roteirista holandesa, e ela estava falando, enfim, sobre o cinema na Holanda, e falou sobre a importância do cinema infanto-juvenil, né, na Holanda e tudo mais. E de repente, pum, me bateu essa imagem na cabeça da menina equilibrista andando na corda-bamba. E aí eu, enfim, revi o livro e tudo mais e falei, pronto, aí, esse é o filme que eu estou querendo fazer. Achei o filme que eu estava procurando. Então foi um acaso, sabe, Rosário? Ele ter saído de um livro infanto-juvenil, né? Porque ele surgiu a partir de uma imagem. Ele surgiu de um fotograma, esse filme. A partir... A Lígia assistiu na casa dela. A Lígia é uma pessoa assim, que é muito ciosa na obra dela. Ela é uma pessoa que protege muito a obra dela. Tanto é que ela recomprou
comprou? Tanto é que ela, não estou só esperando o pessoal lembrando, ela é tão ansiosa que ela inclusive montou uma editora própria, que é a Casa Lígia Conjunto, então ela recomprou justamente, né, os livros dela, todos são, né, é ela que administra a obra dela. E eu cheguei nela e falei assim, eu mandei um e-mail para ela, falei assim, eu cheguei nela, Lígia, eu sou um leitor seu, eu sou um leitor, você marcou minha infância, sua literatura, hoje eu me tornei um cineasta e eu estou, enfim, eu quero adaptar o seu livro. Então ela logo me falou assim, olha, eu não costumo ceder direitos, é uma política dela, mas a porta da casa está aberta, vem aqui me visitar lá na Santa Teresa. E nós tivemos um encontro muito bonito, porque eu acho que eu me coloquei como leitor mesmo, né? Enfim. E foi um encontro assim, muito, muito especial. E aí eu, enfim, fui escrevendo o roteiro. O primeiro roteiro que eu escrevi era quase que um decalque do livro. Era realmente foi até um exercício, né? A gente faz quando a gente vai adaptar um livro, né? Eu fui pegando o livro e colocando ele em forma de roteiro, sabe, Rosana? Ela bateu o olho assim, não, Eduardo, você tem que mudar, isso aqui está muito parecido com o livro. Enfim, não dá para o cinema, né? Porque quem conversa, você nota, tinha uma conversa no telefone que demorava horas e tal, não dá, né, no filme, né? Então, ela foi muito generosa nesse sentido. Aí o processo realmente de elaboração do roteiro, dos tratamentos todos e tudo mais, foi um processo próprio, né? Eu realmente, em determinado momento, você tem que abandonar o autor e você tem que trair o livro, você tem que trair o autor. Em toda adaptação você tem que trair, porque senão você não coloca o seu olhar, né, no olhar próprio. O Corda Bamba é o meu olhar, né? É o meu olhar enquanto leitor do livro na infância, né? Sobre, enfim, né? Sobre essa história, né? E ela, lógico, eu mostrei para ela e ela ficou, né? Ela ficou assim, um pouco, ficou perplexa, né? Puxa, né? Um olhar diferente, né? E era muito protetora, sabe aquela mãe super protetora? Ela ficou, mas ela ficou muito emocionada também, sabe, Rosana? Ela convidou amigas, assim, para assistir a sessão, todos ficaram muito emocionados. Ela ficou bastante emocionada, assim, com o resultado. Enfim, é o primeiro texto dela, o primeiro livro dela que está sendo levado para as telas de cinema. E eu acho que esse filme tem um valor, não estou falando isso porque fui eu que fiz, enfim, nós que fizemos, né? Eu acho que ele tem um valor enquanto conteúdo, enquanto uma política de formação de plateia infanto-juvenil no Brasil, entendeu? Que é uma plateia que precisa e merece ser respeitada com filmes de qualidade. Obrigado pela presença aqui dos jornalistas. E agora, na sequência, a gente vai falar.